Estamos chegando aqui a nosso dia 14, né, de julho já, meio do ano, já chegamos ao meio do nosso mês de julho, né? Esse mês está passando bem rápido, certo? E eu passei uma atividade para vocês, semana passada, no caderno, certo? Duas questõezinhas. Vocês copiaram, pessoal, essas questões? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom que vocês também estão, né? Alguns mais ou menos, mas vai ficar tudo bem. Gente, abram aí o caderno de vocês, certo? E vamos corrigir, tá bom? Primeiro o caderno. Gente, quando eu faço essas atividades, né? Mas essa atividade foi de sexta-feira, tá certo, gente? É interessante que vocês copiem no caderno de vocês, porque serve até como uma atividade, né, para vocês estudarem, tá certo? Certo, Bia. Ok. A atividade foi do dia 10, tá certo? De sexta-feira passada, certo? Quem copiou? Pode ler aí. Tudo bem, sem problemas. Pode ler a primeira questão. Quem é que pode ler essa atividade aí? Vamos lá. A primeira questão, né? Vocês tinham que relacionar as orações com os tipos de sujeito. É interessante que quem não copiou, certo? Copie. Porque nossa próxima prova, certo? Que será a prova bimestral no final do mês, não é agora. Vai cair sobre esse assunto, certo? Sobre sujeito, tipos de sujeito. Então, é bem interessante que vocês copiem esta atividade, tá certo? Para que vocês possam estudar. E eu vou fazer a correção agora. Vocês vão fazer essa relação agora. Quem copiou e quem não copiou, tá certo? Letra A. A frase é: choveu muito ontem à noite, certo? Choveu muito ontem à noite. Quem não copiou, mesmo assim dá para participar da aula, porque vai copiar agora, tá certo? Eu vou colocar hoje, tá? Lá no Google Sala de Aula, certo, Júlia? O conteúdo da prova de amanhã. Esse conteúdo do sujeito, né, vai ser da prova trimestral. Quando terminar a aula, eu já vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Ok. Então vamos lá. A primeira frase: choveu muito ontem à noite. Que tipo de sujeito eu tenho aí nessa oração, gente? Choveu muito ontem à noite. O que foi que vocês colocaram? Quem não tem o documento, quem não tem a atividade, coloca aí, tá certo? O tipo de sujeito. Exatamente, gente. Oração sem sujeito, né? A gente estudou que quando eu tenho uma frase que inicia com o fenômeno da natureza, né? É o verbo que inicia com um verbo, tá certo? Que expresse fenômeno da natureza, essa oração é oração sem sujeito, né? Agora, se um exemplo, gente, se a frase fosse assim: a chuva foi muito forte, né? Se eu disse assim, a chuva foi muito forte. Nesse caso, né, a oração seria o quê? Qual tipo de sujeito? E qual seria o sujeito dessa oração? A chuva foi muito forte. Seria que tipo de sujeito?
Não tem na questão, tá? Para vocês me dizerem agora. A chuva foi muito forte. Eu tenho que tipo de sujeito aí? Isso, Raíssa. Simples. E qual é o sujeito simples dessa oração? Chuva. Por que é que eu estou perguntando isso para vocês? Porque muita gente confunde o verbo, tá certo? Que expressa fenômeno da natureza, com substantivo. No caso, chuva é um substantivo. Agora, choveu, aí é diferente. Choveu é um verbo, tá certo? Choveu, trovejou, aí sim são verbos, tá bom? Que bom, Riquelme. Que bom que você já sabia, né? Mas tem gente que ainda faz essa confusão, né? De trocar o verbo pelo substantivo, certo? Então preste atenção nisso. Show. Então choveu a noite toda, oração sem sujeito. E cantar faz bem para a alma, é o quê? É o quê? Vocês colocaram o quê? Muito bem, gente. É? Vamos ver aqui o 5, o que é, né? Deixa eu olhar aqui. 5, sujeito simples. Muito bem. Qual é o sujeito aí, nesse caso? Hein, pessoal? Exatamente, Raíssa. Muito bem. Próxima frase, gente. Isso, meninas. Muito bem. Próxima frase. Deixa eu ver aqui a frase. A frase é: as chaves e as malas de Joana já estão no carro. Nesse caso é o quê? As chaves e as malas de Joana estavam no carro. Sujeito composto. Muito bem. Que sujeitos são? Por que que é composto? Eu tenho que sujeitos aí, né? Chaves. Na verdade, não é Joana, tá certo, Raíssa? Na verdade, é Chaves e o quê? Qual é o outro? Procurei aí na frase. Chaves e malas, tá certo? Observe que no começo da frase tem um aí. As chaves e as malas. Então, o sujeito aí é chaves e malas. Por isso que é composto. Tá certo? Próxima frase, vamos lá. Próxima frase tem o seguinte: não encontraram o culpado. É o quê? Não encontraram o culpado. É 4, sujeito indeterminado, isso mesmo. E a última frase, deixa eu ver aqui, perdi o voo. E perdi o voo. Isso, Maria e Raíssa, correto. Sujeito indeterminado. E na frase, perdi o voo, o sujeito é o quê? Coloquem o nome, tá? Do sujeito, o tipo de sujeito no chat. Perdi o voo. É 2. E o 2 é o quê? Desinencial ou oculto, né? Que é a mesma coisa. E por que é que, nesse caso, perdi o voo, o sujeito é desinencial ou oculto? Os dois nomes são corretos. Nesse caso aí, por que é?
Está correto, sujeito oculto. Mas por que é? Alguém saberia me explicar? Por que é que eu chamo o sujeito aí dessa oração de sujeito oculto? Exatamente. O sujeito a gente sabe que é eu, ele só não está expresso, né, escrito na frase. E esse sujeito oculto, gente, sempre que for eu ou nós, né, que eu souber que o sujeito é eu, né, ou nós, eu vou chamar esse sujeito aí de oculto, tá certo? Se não estiver escrito na frase. É óbvio que se estiver escrito na frase eu ou nós, né, o sujeito vai ser simples. Mas quando não estiver escrito na frase, vai ser oculto. É isso mesmo, Raíssa, correto. Certo? Alguém coloca aí a sequência correta, tá certo? Para que os colegas que não fizeram, isso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Já está aí, tá, Pablo? A sequência. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Fomos ao shopping ontem. Nesse caso, né? Essa frase, qual é o tipo de sujeito dessa frase? Seria o quê? Vocês sabem? Como tem assim, ó, fomos, né, ao shopping, a gente sabe que o sujeito é quem? Seria como? Desinicial, porque seria como a frase poderia ser escrita da seguinte maneira: nós, isso, fomos ao shopping. Então, sempre que tiver o nós ou o eu oculto, né, não estiver escrito na frase, mas eu souber que o sujeito é esse, eu vou chamar esse sujeito de oculto. Entenderam? Ok? Entenderam, pessoal, essa parte? Né? Quando for eu ou nós, oculto. Certo? Agora vamos para a segunda questão. Tá certo? Quem aqui pode ler aí para mim a segunda questão, gente? Podem ler pelo documento, quem está lendo pelo documento. Pode sim, Raíssa. Leia frase por frase, tá certo? A senhora está me escutando? Estou, amor. Pode ler. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. A. A festa continuou madrugada afora. B. E aí? Bateram no meu carro. Não. Lê de C. um por um, certo, Raíssa? A gente vai lendo e a Certo, gente vai respondendo, certo? certo. Repete a primeira frase, por favor. A festa continuou madrugada afora. A festa continuou madrugada afora. Qual é o sujeito dessa frase? Qual é o tipo de sujeito dessa frase? Primeiro me digam aí qual é o sujeito. A gente identifica? Conseguimos identificar? Isso, Raíssa, muito bem. Isso, Walter. O sujeito a gente já sabe que é festa. Então, o sujeito é? Muito bem, Maria Barreto, Raíssa. Isso mesmo, gente. Se a gente sabe, identifica que o sujeito da nossa frase é festa, o sujeito é simples. Walter só é composto se tivesse dois núcleos, tá certo? Como, por exemplo, naquela frase, as chaves e as malas, tá? Eram dois. Quando tiver só um núcleo, né, que no caso é festa, é simples, tá certo? Então, vocês vão sublinhar ou circular a palavra a festa, né, as palavras a festa, e vão colocar sujeito simples. B, Raíssa. B. Bateram no meu carro. Nesse caso aí, gente, bateram no meu carro. Eu consigo identificar o sujeito? Na verdade, muita gente, né, vai achar que realmente é carro, certo? Mas, no caso, o sujeito aí não é carro. O sujeito aí é indeterminado. Lembrem daquela regrinha que eu falei para vocês, né? Que sempre que a frase começar, né, com o sujeito na terceira pessoa do plural, como assim, tia? Né?
iniciar com o verbo na terceira pessoa do plural, como, por exemplo, bateram, que é o caso aí, né? Seria como? Eles bateram. Porém, mesmo que a gente colocasse eles, né, na nossa mente aí, a gente não saberia identificar, certo? Por isso é indeterminado. Sempre internalizem aí essa informação. Sempre que começar com o verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, terminado em AM, eu chamo esse sujeito de indeterminado, tá certo? Isso. Aí vocês não vão marcar bateram, tá certo? Não vão marcar o verbo, certo? Porque o sujeito é indeterminado. Então, o verbo não é o sujeito. O verbo só determina que o sujeito é indeterminado. Ok? Entenderam? Então, sempre que uma frase começar com o verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, o verbozinho terminado em AM, certo? Vai ser indeterminado. Por exemplo, caíram no recreio. Nesse caso, caíram no recreio. O sujeito é o quê? Não tem na atividade, tá? Só para vocês fixarem aí a informação. Indeterminado, porque a frase começou com o verbo na terceira pessoa do plural, né? Que é caíram. Ou, por exemplo, falaram mal de você. O sujeito é o quê? Indeterminado. Muita gente vai pensar que o sujeito seria o quê? Você. Mas, lembrando, a frase começou com o verbo na terceira pessoa do plural, né? Que é falaram. Então, sujeito indeterminado. Certo, pessoal? Entenderam ou alguma dúvida? É um conteúdo tranquilo, mas às vezes, né, algumas pessoas confundem. Então, se tiver alguma dúvida, pessoal, falem agora, tá certo? Vamos lá. Próxima frase, Raíssa. B. Ou C, que diga. C. Faz muitos anos que ele partiu. E aí? No caso dessa frase, faz muitos anos que ele partiu. Muito bem, Maria. Oração sem sujeito. Por que, gente, que essa oração faz muitos anos que ele partiu é uma oração sem sujeito? Quem é que sabe? Alguém sabe me explicar? Começa com o verbo, né? Faz. Mas não é simplesmente porque começa com o verbo, tá certo? É porque o verbo faz no sentido de tempo, né? Expressando tempo, certo? Vai ser oração sem sujeito. Se uma frase iniciar com o verbo fazer, né? Dando ideia de tempo, certo? Como nessa frase, né? Faz tempo que ele partiu. Não é oração sem sujeito. Não, Diego, não é por isso, tá certo? Gente, entendam que essa análise de sujeito, certo? É uma análise gramatical. Não tem nada a ver com deixa eu dizer aqui, deixa eu tentar explicar para vocês. Não tem nada a ver com o conteúdo da frase, o contexto. Por exemplo, ele está pensando se é porque o sujeito morreu. Não, gente, não é assim que se classifica, tá certo? A gente está fazendo uma classificação gramatical. Então, entendam isso, certo? O conteúdo da frase, né, não tem nada a ver, certo? O que tem a ver? O início da frase, se a gente identifica o sujeito. E quando eu digo identifica, gente, o sujeito, não é porque a gente conhece, não é isso, tá certo? A gente identifica como? Na frase. Então, por que né, que esse sujeito aí é oração sem sujeito? Tudo bem, Raíssa. Por que é que é oração sem sujeito? Porque iniciou com o verbo fazer, dando um sentido aí de tempo, certo? Mesmo que a frase fosse a seguinte: faz tempo que não vejo minha amiga. Mesmo assim, seria oração sem sujeito. Por quê?
simplesmente porque a oração começa com o verbo fazer, dando ideia de tempo, tá certo? Então, por isso, é oração sem sujeito. Vamos lá, a última frase. D. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Nesse caso aí, estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Qual tipo de sujeito e qual sujeito? Isso, Maria, sujeito composto. E quais são os sujeitos compostos que tem aí? Porque tem dois núcleos, né? E quais são? Estudo e dedicação. Muito bem. Entenderam, pessoal, essas questõezinhas? Ó, percebam que estudo e dedicação a gente não está falando de pessoa nenhuma, né? Por quê? Porque o sujeito da frase não vai ser uma pessoa, tá certo? O sujeito da frase vai ser algo ou alguém de quem se fala alguma coisa, certo? Muitas pessoas acham o quê? Que o sujeito só pode ser o sujeito da frase se ele executar uma ação, ou se for uma pessoa. Não é isso, tá? O sujeito da frase é sobre algo que se fala alguma coisa. Nessa frase aí, estudo e dedicação, né? Eu estou falando sobre o quê? Sobre estudo e dedicação. Então, o sujeito da minha frase é estudo e educação. Vou dar mais alguns exemplos de frases, certo? Vocês vão me dizer aí, porque o Iego disse que não entendeu, tá certo? Vou dar outros exemplos, Iego, para você tentar entender, tá certo? Vamos lá, vou dizer a frase, vocês vão dizer o tipo de sujeito e qual sujeito. Lembrando que não tem mais no caderno, tá certo? Eu vou dizer o exemplo. A menina chorou de saudades. Deixa eu completar a frase. A menina chorou de saudades do seu irmão. Qual é o sujeito da minha oração e qual tipo? Perfeito, Raíssa. Sujeito simples, a menina, certo? Eu já falei, Walter, na aula na semana passada. Certo, amor? Já falei. Isso. Sujeito simples é menina. Ótimo. Agora deixa eu pensar em outra oração para vocês entenderem. Trovejou a noite inteira. Trovejou a noite inteira. É o quê? Qual tipo de sujeito? Oração sem sujeito. Por que que é oração sem sujeito? Correto, Raíssa. Oração sem sujeito. Por que que é oração sem sujeito? Porque começa com um verbo, né? Dando ideia de fenômeno da natureza. Lembrando, Maria, correto, mas só acrescenta isso, tá certo? Porque o quê? Começa com um verbo, né? Que dá a ideia de fenômeno da natureza. Certo? Walter, depois você me procura no privado, tá certo? Que eu falo sua nota. Certo? Isso, oração sem sujeito. Então, trovejou, no caso, não vai ser o sujeito, né? Se a oração é sem sujeito, não tem sujeito. Tá certo? Vamos lá. Próxima frase, certo? Comprei, né? Comprei muitas coisas no bazar. Um exemplo. Comprei muitas coisas naquele bazar. E aí, gente? Qual é o sujeito? Qual é o tipo? Muito bem, Raíssa. Porque a frase poderia ser: eu comprei muitas coisas, né? Naquele bazar, mas eu digo apenas isso, sujeito desinicial, que é a mesma coisa de sujeito oculto, tá certo? Outra frase.
Assaltaram minha casa na madrugada. Assaltaram minha casa na madrugada. E aí? Qual é o tipo de sujeito? Nesse caso, é sujeito indeterminado. Por quê, gente? Que é indeterminado? Correto. E por que que ele é indeterminado? Quem saberia explicar? Exatamente. Não identifica e, mais importante que isso, inicia com o verbo, né, terminado em AM, ou seja, na terceira pessoa do plural, certo? Quando a frase começar com o verbo, pessoal, vocês olhem logo se o verbo está na terceira pessoa do plural, ou seja, ele termina com AM. Porque se a frase iniciar com o verbo terminado em AM, certo? Ele sempre vai ser indeterminado, tá bom? Essa frase sempre vai ser indeterminada, certo? Ok? Dessa forma que eu estou explicando para vocês, é bem mais fácil de identificarmos, certo? Próxima frase. Faz anos que não o vejo. E aí, nessa oração? Faz anos que não o vejo. Só um minuto, gente. Oração sem sujeito. Muito bem, Raíssa. Por quê, gente? Eu expliquei isso hoje. É sem sujeito, né? Faz muitos anos que não o vejo. Por que que isso é oração sem sujeito? Porque começa com o verbo. Mas, gente, não. Isso, começa com o verbo, mas não é qualquer verbo, né? Porque nem sempre que começar com o verbo, certo? Vai ser oração sem sujeito, né? Porque quando começa com o verbo, quando vocês dizem assim, é porque começa com o verbo. Essa resposta fica muito vaga. Por quê? Porque nem toda frase que começa com o verbo é sem sujeito, certo? Porque, por exemplo, a gente viu nesse instante, né? Assaltaram minha casa. Começa com o verbo, mas não é oração sem sujeito. Isso, porque começa com o verbo que indica tempo, né? Isso mesmo, Raíssa. Pronto, Diego. Vamos lá para a oração sem sujeito, né? Que é um pouquinho, não é que ela seja complicada, mas é que ela confunde. Existem algumas orações que são sem sujeito. Por quê? Porque os verbos são impessoais. Ou seja, eles não podem ser conjugados, entendeu? Então, isso acontece quando? Quando eu tenho o verbo fazer, né, que as meninas colocaram aí, indicando o tempo, por exemplo, faz muito tempo que não o vejo. Eu não posso dizer eu faz, tu faz. Eu posso conjugar o verbo fazer? Posso, mas em um outro contexto. No contexto dessa frase, né, o faz com a ideia de tempo, não tem como conjugar. Porque como é que a gente vai conjugar o eu, né? Não tem. Não tem como conjugar. Por isso que eu chamo o verbo de impessoal. Se o verbo é impessoal, essa oração é oração sem sujeito. Então, é mais fácil te dando vários exemplos. Vamos começar pelo... Pronto. O verbo, Igor, é fazer, certo? Faz é um verbo, certo? Vou explicar do começo, tá certo? Vamos lá. Vamos recapitular a oração sem sujeito. Foco agora, gente, só na oração sem sujeito, certo? Quando uma frase começa com um verbo que expressa fenômeno da natureza, como, por exemplo, choveu, trovejou, nevou, geou, qualquer verbo, tá certo? Expressando fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. A minha frase iniciou, né, com o verbo faz, certo, Diego? A palavra faz, né, que é um verbo, é o verbo fazer. Mas esse faz está dando a ideia de tempo.
Faz 20 anos que não vejo. Perceba que esse faz, tá certo? Está dando uma ideia de tempo passado, né? Faz 20 anos. Quando a minha frase começar com o verbo faz, né? Dando a ideia de tempo, oração sem sujeito. Também eu tenho a expressãozinha há. Há muitas pessoas nesta sala. O meu verbo está começando com a palavrinha, deixa eu colocar aqui, a, né? O a com H, tá, gente? Com a ideia de existir. Oração sem sujeito. É só vocês aprenderem essas regrinhas, né? Como é que eu posso dizer? São regras mesmo. Essas regrinhas que facilitam muito a vida de vocês, porque vocês vão saber o quê? Se a minha frase começou com um verbo, né, que está expressando um fenômeno da natureza, já sei que é oração sem sujeito. Se minha frase começa com a palavra faz, né, dando uma ideia de tempo, já sei que é oração sem sujeito. Se minha frase começa com a palavra a, né, com o verbo há muitas pessoas aqui. O a, com sentido de existir, já sei que é oração sem sujeito, certo? Agora, se a minha frase começa com um verbo, né, que termina com am. Por exemplo, roubaram aquela loja. Começa com a palavra roubaram, né, que vem do verbo roubar, que é o verbo. Nesse caso, é oração sem sujeito ou é sujeito indeterminado, gente? Me digam isso só para a gente encerrar. Não, Diego, tá confundindo, tá certo? Fenômenos da natureza é, realmente fenômenos da natureza. Como, por exemplo, o que, Diego? Choveu, trovejou, né? Relampeou. Isso são verbos expressando fenômeno da natureza, tá certo? O faz também é verbo, mas ele está com sentido de quê? É fazer. Quando eu tenho faz dando o sentido de tempo passado, né? Faz 20 anos que não vejo. Aí sim, é oração sem sujeito, porque o verbo faz está dando a ideia de tempo passado, tempo decorrido, no caso. Certo? Agora vamos à última frase para encerrar. Quando eu digo roubaram aquela loja. Oração sem sujeito ou sujeito indeterminado? Digam as opiniões de vocês. Indeterminado. Né? Alguém discorda? Por que que é indeterminado? Quem é que sabe explicar? Pois o verbo está na terceira pessoa do plural. Exatamente. O verbo está na terceira pessoa do plural, né? Roubaram. Quem foi que roubou? Ninguém sabe. Alguém roubou, né? Então, o sujeito aí é indeterminado e termina com AM, né? Certo? Muito bem, pessoal. Agora vocês vão fazer o simulado de vocês, tá certo? Desejo uma boa tarde a vocês. Que vocês façam um bom simulado com calma, porque as notas do sétimo ano no simulado passado, gente, foram péssimas. Tá? Não de todo mundo, mas da maioria. Então, façam esse simulado direito, certo? Coloquem número e turma, por favor, e já podem sair para ir fazer o simulado de vocês, tá bom? Tchau e até a próxima aula, pessoal.